Olá, meus amigos, boa tarde, boa noite. Muitos amam Jesus. Jesus é maravilhoso, Jesus é amor, caridade, compreensão, benevolência e perdão. Esse Jesus todo mundo gosta. Cristão, espírita, evangélico, protestante, muita gente ama Jesus. Tem até mesmo ateu e agnóstico que ama Jesus pelos seus princípios, mas pelos seus ensinamentos. Mas quando se fala em um Jesus que salva, anula os pecados e nos reconcilia com Deus e nos concede o Espírito Santo, quando nós dizemos que esse Jesus é autor e consumador de nossa fé, quando nós dizemos que esse Jesus é Senhor e soberano e não apenas mestre, repito, quando ele é Senhor e soberano, Kyrios, mas não apenas mestre, as pessoas repudiam Jesus. Porque o Jesus na sua integridade, o Jesus soberano e o Jesus mestre, se coaduna com a nossa concepção cristã. Nós amamos Jesus como Senhor e soberano e como mestre. Não rejeitamos nenhuma faceta da sua personalidade ou da sua obra ou da sua missão. Mas muita gente quer um Jesus parcial. Um Jesus que seja mestre, que ensine apenas amor, caridade, mansidão e benevolência, e de preferência que seja cúmplice, tolerante e também conivente de qualquer, digamos, invenção doutrinária dos homens. Nós vamos inventar uma doutrina, uma salvação, nós vamos fazer isso e nós queremos um Jesus que seja nosso parceiro. É lógico que esse Jesus muita gente quer, mas o Jesus verdadeiro, ele traz não apenas amor e misericórdia, ele traz também poder e justiça. Aí muita gente já não gosta tanto. Então muita gente rejeita o verdadeiro Jesus. Por que muita gente rejeita o verdadeiro Jesus? Em primeiro lugar, Jesus não traz a sabedoria de homens. Jesus trouxe a sabedoria de Deus. Jesus trouxe a vontade de Deus para nossas vidas. O próprio Jesus disse: a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Então, como Jesus não traz sabedoria de homens, como Jesus não contempla filósofos, mestres e homens que são fabricantes de novidades doutrinárias, ele muitas vezes ele é repudiado. O verdadeiro Jesus é repudiado. Porque os homens esperam uma coisa e Jesus, na sua integridade, é outra coisa. No Evangelho de João, capítulo 5, versículo 43, o próprio Jesus diz: eu vim em nome do meu Pai, e não me aceitais. Se outro vier em seu próprio nome, a esse aceitareis. Ou seja, o melhor que vem dos céus, vocês não aceitam. Mas homens e demônios ficam elaborando doutrinas e pressupostos, aí vocês aceitam. Não é isso? O Filho de Deus vem e traz o melhor. Mas quando vocês dão uma fugidinha para um filósofo, para um erudito, para um mestre, que diga as coisas que vocês querem ouvir, mas vocês não aceitam as coisas que o verdadeiro Jesus traz. Então, como Jesus não traz sabedoria dos homens, mas a sabedoria de Deus, o verdadeiro Jesus é muitas vezes rejeitado. Muitas vezes mesmo. Em segundo lugar, ele também é rejeitado porque ele veio trazer dissensão. Sim, todo mundo pensa que Jesus, por ser amor, misericordioso, por ser bondoso, que ele trouxe cumplicidade. Jesus não é e nunca foi cúmplice de ninguém, e nunca será.
É o sonho de muita gente que fabrica doutrina de que esse Jesus Cristo seja conivente e cúmplice de seus pressupostos apologéticos. Não é não. O verdadeiro Jesus, ele veio trazer dissensão. Ele veio trazer a espada. Ele mesmo disse: não penseis que eu vim trazer a paz, mas sim a espada. Eu vim separar o santo do profano. Ele veio fazer uma divisão, uma missão tipicamente exclusivista. No Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículo 52, Jesus disse: porque daqui em diante estarão 5 divididos em uma casa, 3 contra 2 e 2 contra 3. Porque muitos aceitarão a obra salvadora de Jesus e outros aceitarão uma parte do que Jesus representa, ou não aceitarão nada desse Jesus. Então haverá dissensão. E muita gente fica revoltada, quer confeccionar um Jesus ao seu modo, um Jesus mais racional ou mais iluminista, e com isso erram, porque ele veio trazer dissensão. Ele veio trazer uma divisão, separando o que é para o reino de Deus e o que é para o reino das trevas. Em terceiro lugar, Jesus exige regeneração. O verdadeiro Jesus, ele regenera, ele faz nascer do alto, ele faz nascer de Deus, pelo poder da palavra e pelo poder do Espírito Santo de Deus, que ele concede aos homens que são cristãos, aos homens que desejam uma verdadeira conversão. Então, Jesus exige uma regeneração. Vocês vejam que não é uma modificação, muito menos uma maquiagem. É uma regeneração. Isso significa uma reestruturação de todo o espírito, de toda a alma, de toda a mente, de todo o comportamento, de todo o compromisso e de todo o discurso. É uma nova criatura. É preciso morrer o velho homem e nascer uma nova criatura. Uma criatura que viva em novidade de vida. Na carta aos Efésios, capítulo 4, versículos 21 e 22, o apóstolo Paulo diz: se é que o ouvistes e nele fostes instruídos, conforme é a verdade em Jesus, a despojar-vos quanto ao procedimento anterior do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano. Então, o velho homem vive no engano. O novo homem nasce nessa vida. Só temos uma vida. Nasce nessa vida sendo regenerado pelo poder do Espírito Santo de Deus. É esse nascimento do alto, ou esse nascimento de novo, verdadeiro, que Jesus exige de cada um de nós. Uma regeneração. Em quarto lugar, Jesus exige uma nova identidade. Sim, a identidade que nós usamos serve para o território nacional. Mas se você vai para uma outra nação e vai ali permanecer durante muito tempo, e quem sabe ter até uma nova cidadania, a nossa identidade não vai servir mais. Vai ser preciso tirar uma nova identidade. Jesus exige uma nova identidade, porque as pessoas naturais vivem segundo os padrões desse mundo de perdição. Mas quando você se torna um homem cristão e passa para o reino de Deus, é preciso que você tenha uma nova identidade. Porque essa nova identidade te dá um novo nome, te dá uma nova dimensão, um novo compromisso, uma nova envergadura, novas características, muitas novas características. Por isso, Jesus exige uma nova identidade. E muita gente não quer mudar. Não, eu prefiro ficar assim como está mesmo. Esse negócio de regeneração, mudança e nova identidade, as pessoas não gostam muito. Elas querem gostar de Jesus, mas permanecer
com a mesma identidade, o que é uma coisa impossível. Em Efésios capítulo 2, versículo 19, o apóstolo Paulo diz: assim, pois, não sois mais estrangeiros, nem forasteiros, antes sois concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Quando nós estávamos desgarrados, sem conhecimento da obra salvadora de Jesus, nós éramos forasteiros, nós éramos estrangeiros. Mas uma vez cristãos, pelo poder soberano de Jesus, nós somos concidadãos dos santos e pertencemos à família de Deus. Em quinto lugar, Jesus é muitas vezes rejeitado porque ele exige compromisso. Sim, ele se deu por nós e ele veio nos salvar. Ele exige uma resposta de nossa parte. Ele exige que nós tenhamos um compromisso com a sua obra salvadora e com a palavra de verdade que ele trouxe. Quando Jesus trouxe as suas palavras de verdade, ele está falando também de muitas coisas que foram ditas pelos profetas e seriam ditas depois pelos próprios apóstolos. Jesus exige compromisso. Jesus exige reciprocidade com a sua obra e com a sua palavra. Em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 16, Paulo diz: pois se eu anuncio o evangelho, não tenho que me gloriar, porque me é imposta essa obrigação. E ai de mim se não anunciar o evangelho. Aí as pessoas acham estranho porque nós defendemos a verdade. Quando nós abrimos a Bíblia, quando nós abrimos as Escrituras Sagradas e tiramos dali a verdade revelada e a verdade que as pessoas precisam ouvir, mas não têm coragem de enfrentar essa verdade, elas começam a nos fazer críticas e começam a nos depreciar. Mas Jesus exige que nós façamos isso por amor, por prazer e por obrigação. Nós temos compromisso. O homem cristão, quando prega o evangelho, ele não está errado, não. Ele não está desrespeitando a doutrina de fulano ou de Beltrano. Ele está fazendo o que Jesus exige. E ninguém pode se queixar. Ninguém pode se queixar. Ele exige compromisso. O sexto exemplo qual é? Jesus exige santidade. Muita gente quer viver uma vida de, digamos, religiosidade, falar em Jesus, nem que seja um Jesus parcial, um Jesus contextualizado, um Jesus mais moderno, um Jesus mais racional, como dizem muitos, um Jesus mais conveniente. Por que não dizer cúmplice e também compassivo? Muita gente quer viver falando em Jesus, mas quer continuar a fumar, a beber, a ter uma série de, digamos, licenciosidades, não mudar o seu discurso, não mudar a sua condição de, digamos, cidadão. Ele continua a ser uma pessoa desagradável, uma pessoa com palavras de baixo calão, uma pessoa ofensiva. Esse indivíduo não experimentou uma santidade, porque Jesus exige santidade de nós. Santidade. A nossa palavra, a nossa atitude, o nosso pensamento, as nossas atitudes todas têm que ser santas, como Ele é santo. Em 1 Pedro capítulo 3, versículo 15, antes santificai em vossos corações a Cristo como Senhor, e estáis sempre preparados para responder com mansidão e temor a todo aquele que vos pedir a razão da esperança que há em vós. A razão da esperança que há em vós, a fé cristã, que é a certeza de uma esperança.
nós devemos sempre estar prontos, preparados, com todos os argumentos escriturísticos para respondermos por que nós temos essa certeza, por que nós temos essa esperança. E, em último lugar, Jesus exige bom testemunho. Sim, para você dizer que é um homem cristão, você tem que ter autoridade ao pregar o Evangelho. Você tem que ter uma verdadeira conversão. O teu comportamento, a tua performance e o teu discurso tem que ser diferente do discurso desse mundo. Nós temos que dar um bom testemunho, sendo fiéis, amorosos, honestos, justos, compassivos, tolerantes, não permissivos, não cúmplices, porque também o bom testemunho exige que nós exerçamos a autoridade que a palavra e que o Espírito Santo nos concede para nós defendermos a verdade do Evangelho. Jesus exige um bom testemunho. Em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 8, Paulo diz: portanto, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu. Antes, participa comigo dos sofrimentos do Evangelho, segundo o poder de Deus. Amém? Então você vê aqui que muita gente até gosta de um Jesus. Aquele Jesus, um Jesus formatado ao seu modo. Um pouquinho de filosofia, um pouquinho de humanismo, bastante rebeldia, uma boa dose de soberba e vaidade, e eles confeccionam o seu próprio Jesus, o seu personal Jesus, né? Mas o verdadeiro Jesus, que é Senhor e soberano, autor e consumador de nossa salvação, muita gente rejeita, porque ele não traz sabedoria de homens, ele veio realmente trazer separação, dissensão, ele exige regeneração, ele exige uma nova identidade, um novo compromisso, ele exige santidade e ele exige bom testemunho. Então, não é mistério nenhum, porque muita gente fica se debatendo para um lado e para o outro, querendo rejeitar o verdadeiro Jesus. É natural, o verdadeiro Jesus incomoda o coração corrupto do homem. Muitas vezes inteligente, muitas vezes até culto e erudito, mas um coração teimoso, um coração envaidecido, um coração desobediente. Por isso que não aceitam Jesus, o verdadeiro Jesus, na sua integridade da sua obra e da sua missão. Que Deus abençoe você. Até o próximo vídeo. Muito obrigado.